Bem-vindos ao nosso degustão no Marcenaria de hoje. Eu sou a Caroline Ataíde e a gente vai conversar sobre tendências de painéis, como que a gente pode, a partir das limitações desses painéis também, a gente criar projetos autênticos para o nosso cliente. Então vamos lá. Falando um pouco sobre tendência para a gente iniciar, né? A gente vê hoje nos projetos de arquitetura, principalmente agora, vamos falar aqui do Brasil, que a gente tem muitos painéis na parede, a gente tem muitos ripados, a gente traz essa sensação para trazer até movimento para os projetos, para a gente trazer dinamismo para os projetos. O que acontece, né? Hoje em dia, o ripado cada vez mais está ficando mais acessível para todos os projetos. E quando os projetos começam a ficar acessíveis, começam a criar novas possibilidades. Por quê? Porque a gente não tem como todo mundo ter o mesmo estilo de projeto, né? E aí os arquitetos cada vez mais eles vão inovando, vão criando, não só isso, mas o mercado da construção de materiais, eles também vão trazendo novas possibilidades pra gente. E aí que a gente vai conversar, né? Hoje a gente já consegue ver novos desenhos, também a gente considera ripados, porém novos desenhos aí pra gente conseguir trazer novas sensações para esses painéis. E aí a gente vai começar falando sobre esses aqui, por exemplo. Então tá vendo aqui, ó, a gente tem esses tipos de projetos aqui, que além dos painéis, a gente tem os nossos painéis ripados, né? Esse aqui, se vocês olharem, ele tem aqui tipo umas escadinhas, tá vendo? Pra gente trazer essa movimentação. A gente tem esse em formato de U, e agora a gente também tá trabalhando com esses aqui, ó, tanto em meia lua e esses aqui, ó, tá vendo? Qual que é a vantagem da gente conseguir trabalhar com outros painéis, além do ripado tradicional que a gente está tão acostumado a trabalhar? A gente consegue trazer novas soluções para o cliente e o cliente ele sente que, nossa, tá todo mundo usando ripado hoje em dia. Eu amo ripado, mas tá todo mundo utilizando. Como é que você consegue trazer a mesma sensação de dinamismo, de novidade, né? Preenchendo as paredes, sem deixar essas paredes lisas, chapadas ali, por mais que você coloque madeira. A gente trabalha novos painéis. Aí você fala assim, Carol, mas esses painéis, como é que fica o valor agregado nos meus clientes? Então, como aqui no Brasil a gente trabalha muito com esse material que é o MDF, fica mais difícil da gente conseguir fazer esses painéis, tá? Cada vez mais as pessoas elas vão aprendendo novas formas de produção para a gente conseguir executar. Mas a gente tem a possibilidade de outras marcas para a gente conseguir trazer. Então a gente tem ali a Santa Luzia, ela já tem alguns painéis que você consegue comprar pronto e simplesmente instalar para o seu cliente. Eles têm um valor agregado alto também, tanto quanto o ripado. Na verdade, eu ainda acho que é um pouquinho abaixo do ripado da Santa Luzia, mas você consegue trazer esse dinamismo para o projeto e, principalmente, você consegue trazer essa novidade para o seu cliente, trabalhando projetos que você não vai encontrar em todo local ainda. É algo novo aqui no Brasil, né? Porque lá fora, esse tipo de painel já está acontecendo uns 3 anos aí. Mas o que acontece? Como eu falei, aqui no Brasil a gente usa muito mais MDF do que lâmina natural, né? A lâmina natural, a madeira maciça, a gente consegue ter mais flexibilidade ali para fazer. É mais fácil a lâmina natural? Não. É mais barato? Também não. Mas ela traz pra gente possibilidade pra gente poder executar esse tipo de painel aqui pro nosso cliente, tá? Então, Carol, eu quero esses painéis de uma forma fácil. Como é que eu consigo? Santa Luzia a gente consegue, ou a gente também consegue trabalhar com ripas que vendem nas próprias madeireiras. Então, para fazer alguns painéis, isso aqui, ó, como esse aqui, a gente consegue, e esse aqui a gente consegue trabalhar com ripas que giram em torno de R$40 cada uma vara de 3 metros. Então, se você fizer a conta, não vai sair mais barato que o ripado. Porém, você tem um projeto mais autêntico ali do que o ripado hoje em dia e você consegue trabalhar também o dinamismo ali. O que acontece? Se a gente for trabalhar com esses painéis em madeira, a gente precisa passar por um processo de laqueado. Não precisa acontecer na marcenaria, pode acontecer na própria obra, por exemplo, entendeu? Mas vai ter que passar por um processo de prime, lixa, porque esses painéis de madeira, quando você faz a pintura, eles soltam algumas farpas. O da Santa Luzia, ele já vem pronto para você pintar, é como se fosse o rodapé, né, de poliestireno, e você consegue pintar. E tem painéis incríveis ali, a gente está usando muito nos projetos, por quê? Né? A gente tem essa terceira
A gente teria a terceira possibilidade de painel, que seriam os painéis usinados. O que acontece? Os painéis usinados, eles são feitos normalmente pela tupia. E hoje em dia a gente já tem maquinários que conseguem executar da mesma forma, né, os desenhos à distância de uma forma mais rápida, mais precisa e com melhor acabamento do que uma tupia manual. Essa ferramenta se chama CNC, é uma máquina, né, que corta. Então a gente tem a CNC ali, que ela faz todo esse desenho pra gente. Qual que é a vantagem? A gente consegue acelerar, né, essa produção. Qual que é a desvantagem? Né? Não é todo mundo que ainda tem a CNC. Cada vez mais as fábricas, tanto de planejado e marcenarias de médio porte, estão tendo essa máquina por ser uma máquina que traz flexibilidade para o arquiteto. Né? Flexibilidade, precisão, agilidade e evita que faça um trabalho manual ali. Tá? Então a gente pode trabalhar também com a CNC. E ela entra no mesmo critério do outro, que seria o quê? Laquear. Por quê? A gente na CNC, a gente trabalha com MDF, diferente se a gente for comprar essa ripa pronta. Por quê? O MDF, a gente consegue trazer flexibilidade na hora da produção dele. Quando a gente corta, ele consegue ficar com um bom acabamento na pintura. Então a gente usa esse material e não o MDP, tá? De preferência sempre o MDF, que ele facilita na parte de laquear. Ele é mais macio também que o MDP na hora do corte, enfim. Então ele facilita em diversas coisas. E aí, passando dessa fase de corte, a gente vai para a fase da laca. Carol, eu posso deixar ele no MDF cru? Você pode, só que ele vai ficar na cor do MDF cru ali. Então essa é uma desvantagem. Carol, eu posso fazer na melamina, né? Já com esse acabamento aqui de melamina? Você não pode, porque no momento que passar a fresa, ele vai para o substrato, tá? Então essa é a diferença. E hoje em dia, também você está encontrando em algumas lojas de revestimento esse material já pronto. Se vocês olharem, ó, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é um compensado. Mas existem materiais que eles são fininhos e você consegue, inclusive, ser maleáveis, tá? Você já encontra no Brasil esse material com acabamentos frejó, de outras madeiras, pau-ferro, enfim. Por quê? Porque eles são importados e eles estão trazendo para cá. A vantagem disso é que você tem um produto de madeira maciça e com a beleza, né, a estética disso, com agilidade no painel. Porque se você for encomendar esse trabalho para serem feitos para um marceneiro, isso já entra num alto padrão. Porque é algo que, imagina, você tem que laminar aquilo tudo ali para a gente colocar na produção. Então passa por usinagem, passa para a parte de laminação, acabamento, verniz e tudo mais. Só que é uma super vantagem para você trazer o quê? A mesma ideia do ripado, porém, você trazer ali um painel diferente, que fica um projeto mais autêntico e outro mais na tendência. O ripado saiu de tendência? Não. Só que tá todo mundo fazendo. Então você consegue trazer uma outra forma ali de você entregar para o seu cliente. E o custo, ele, como eu falei, né, ele pode ser tão parecido por uma questão de... O ripado, ele é caro pela questão da fita borda. A fita borda é muito cara para executar. Principalmente que geralmente o ripado, por ele ser mais fino, que os arquitetos tendem a não querer ripados de 5 a 7 centímetros, eles tendem a ser feitos de forma mais manual, né? Então a fita borda, ela é um processo mais manual do que seria se ele fosse de 7 centímetros que passa por um maquinário, que é uma máquina de cola, né? Então uma coladeira que a gente chama. Então ela já cola, já refila, mas tudo manual. E o ripado mais fininho não. E a fita borda, além disso, ela é muito mais cara. Então você imagina, uma cozinha inteira, enquanto tem 2 metros de balcão, ela vai receber, né, fita borda em cima, nas laterais e embaixo, vamos dizer assim. O ripado, esses 2 metros são só para um lado do ripado. Entendeu? Então, quando você tá fitando praticamente uma cozinha inteira ali, né, com, sei lá, 10 metros, né, uma frente da cozinha toda, com ripado você tem muita fita. Então, assim, é absurdo o quanto que dá. Geralmente, o ripado de quantidade de fita dá quase o mesmo do material, né, e ainda tem a mão de obra. Então, por isso que o ripado, ele tem um valor agregado mais alto ali. Tá, um acabamento, ele demora o dobro ali, de tempo de uma produção normal. E esse aqui é a mesma coisa, porque a gente vai no processo da laca. Porém, é uma novidade, como a gente acabou de falar. Mas aí você tá falando assim, Carol, eu só consigo ter esses tipos de painéis para eu trazer dinamismo pro meu projeto? E eu te digo não, tá? Na verdade, é aí que a gente vai introduzir realmente como que a gente consegue tirar proveito das limitações dos materiais pro nosso benefício. Eu acredito que essa é a grande virada de chave, né? Hoje em dia, a gente tem uma tendência de a gente revestir o painel, né? E a gente tem algumas emendas que podem acontecer. A gente trabalha muito hoje em dia com bit, né? Que é justamente
a distância entre um painel e outro, que a gente considera que é esse aqui, ó, o bit, né? A gente consegue trabalhar aqui, ó, ele. E a gente trabalha também, hoje em dia, com o ripado, que a gente esconde justamente portas em portas mimetizadas com o famoso ripado. O que acontece? A gente não precisa trabalhar só isso, essa forma para trazer dinamismo, né? E também esconder emendas. Claro que o bit, ele é maravilhoso para isso, principalmente quando a gente vai fazer uma porta, né? A porta ripada, a gente tem a limitação do painel, porque, por exemplo, o que a maioria faz aqui, né? Faz só na vertical, ao invés de trabalhar também a horizontal aqui. Só que se a gente trabalhar a horizontal, a gente esconde justamente toda a parte daqui da distância que tem da porta, né? Do vão da porta dali. É uma vantagem que a gente consegue trazer ali. É um detalhe, né, pro ambiente, que o cliente ele vai ver como um trabalho ali. Nossa, ele detalhou, ele teve esse trabalho ali. E a gente ainda vai esconder que são os, vamos dizer, os vícios, né, dos materiais. São os problemas que os materiais têm que não tem como a gente mudar, é a limitação dele. Então aí, com esses detalhes do bit, a gente consegue trazer um valor agregado maior para o nosso trabalho. E pode parecer bobeira, mas esse detalhezinho, se fizer claro sentido dentro da comunicação que você quer passar para o cliente, dentro da sua assinatura de projeto, você consegue agregar valor. Aqui eu trouxe um outro detalhe de bit, falar, ai caramba, mas precisa fazer tudo igual? Não, não precisa. Aqui, ó, tá vendo? Tem um outro detalhe aqui que ele quis valorizar mais o lado vertical. E a gente consegue agregar aqui. E aqui, por exemplo, poderia trabalhar um outro material, uma pedra, um espelho, um metal. Então você consegue aproveitar esses vícios de materiais, né? Essas limitações desses materiais para você você tirar proveito, né? Porque a arquitetura, a maravilha, a beleza da arquitetura, a gente tirar o proveito, né, da arquitetura ali local, ou dos problemas, ou dos pedidos do cliente. É aí que a gente constrói toda essa mágica. E os materiais, as limitações, eles não são diferentes quando a gente consegue usar a nossa criatividade. Então, vou mostrar um outro painel aqui pra vocês que a gente faz muito. Esse a gente faz muito. Por quê? Os painéis ripados e esses outros painéis, eles são maravilhosos, só que é isso. Muitas vezes o nosso cliente, ele não consegue colocar em tudo, né? E se depender do arquiteto, ele vai querer botar um monte de detalhe ali, um ripado, né? Trazer esse dinamismo. Então, o que a gente trabalha muito aqui no escritório são com alguns painéis que trazem sensação de volume e alguns painéis descontinuados, que eu chamo, né? É que eles têm o quê? Medidas diferentes ao longo do painel. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem ripas mais largas, ó, ripas menores, a gente tem profundidades diferentes, iluminação. Esse tipo a gente trabalha. Qual que é a vantagem? Você traz um dinamismo, você não aumenta o custo, você só aumenta o tempo de montagem, porque realmente tem afastamentos, você aumenta o seu tempo de detalhamento, porém, o custo para o cliente é praticamente o mesmo dele trabalhar num painel ali. Ah, cara, mas é o mesmo, vão 2 painéis? Sim, vai ser uma diferença ali. Mas você detalhando direitinho, você não aumenta tanto esse custo e você consegue trazer algo único para o teu cliente ali, trazendo umas sensações diferentes de que fosse tudo ripado, que todo mundo tá fazendo, né? Então a gente trouxe aqui, ó, tá vendo, ó? Vou trazer um outro aqui, ó. Mesma coisa, por exemplo, tem uma parede enorme que eu quero trabalhar. Se você trabalhasse isso tudo aqui de ripado ou de um painel liso, você teria a emenda. Por que não trazer um outro movimento ali, né? E aí você consegue trazer uma outra mensagem, uma mensagem você consegue, ó, olha aqui a iluminação, você consegue trazer um volume diferente e o custo, como eu falei, fica a mesma coisa. E aí você consegue trazer uma mensagem ali para o cliente, como se fosse uma maior presença, né? Às vezes você quer um ambiente que você quer passar uma sensação, é como se fosse um escritório de advocacia, uma presença maior ali, do espaço, e você não precisa trabalhar só com ripado, só com uma madeira escura, não, você pode trabalhar sensações de volumes diferentes, iluminação, essa parte vertical, e você conseguir agregar valor ali para o teu cliente. E aí aqui eu trouxe um outro que a gente usa muito também, e principalmente lá fora a gente vê bastante, né? Que é o quê? Tem o ripado, tem o liso, só que são medidas diferentes de ripa. Aí temos vantagens e desvantagens, né? Quanto menor a ripa, mais fita borda vai, tá? Esse é um fato. Mais fita borda vai.
E também você precisa detalhar mais, porque o que acontece? Quando a gente tem esses pequenos detalhes, você concorda que isso que faz a diferença? A medida? Então não adianta você botar ali e não detalhar e deixar lá vão ter, né? Não pode. Então você vai ter que realmente perder um tempinho detalhando de uma forma que fique um visual, que passe a mensagem, uma comunicação boa ali para quem tá executando, tá? Isso é muito, muito importante. E aí eu vou falar assim, um pulo, que eu acredito ser um pulo do gato. O que acontece? Às vezes, quando a gente vai trabalhar esse tipo de painel, então esse tipo de painel aqui, todo no amadeirado, pode ser, e aí pode variar sim, infelizmente, do local que você vai fazer, tá? Mas pode ser que a laca acabe saindo o mesmo custo do amadeirado. Claro que a gente não faz um projeto só baseado no orçamento o tempo todo. A gente tem uma mensagem para passar. Então, às vezes, você quer que esse painel seja amadeirado. Se você quiser, aí paciência, não tem o que fazer. Você vai ter que trabalhar ali, aí vai na fita borda, se você for trabalhar melamina, ou vai na lâmina natural. A questão é que, às vezes, esse tipo de painel, no laqueado, ele acaba conseguindo o tempo, né? Por conta justamente das diferenças de medidas, das dificuldades, pode ser que saia o mesmo valor, dependendo do local que você for laquear, tá? Então, isso, assim, é uma coisa que vale a pena, você nos seus parceiros, é o que eu sempre falo, né? É uma questão, não adianta, você tem que conhecer os parceiros que você vai trabalhar para você poder ter essa liberdade de criação mesmo, né? Essa liberdade criativa ali, para você tomar suas decisões, porque às vezes você tá ali, isso ou isso. E o que realmente difere para você é o tempo, né? Vamos dizer que seu cliente esteja um tempo mais apertado, e também não o valor que vai ser, pode ser, né? Então, você conhecendo quanto teu parceiro cobraria por esse trabalho ali, você consegue tomar decisões mais assertivas para o seu cliente, tá? Porque às vezes a gente acha que está economizando alguma coisa, no final não está economizando nada. Então, por isso que vale a pena a gente sempre estar ali com nossos parceiros. E aqui, por exemplo, outra coisa que é muito utilizado lá fora e muitos arquitetos de alto padrão já utilizam aqui no Brasil, e é uma super sacada para você sempre deixar projetos únicos, por mais que você esteja sempre mesclando material e fazendo algo diferente, por conta da arquitetura local, das localizações de portas, dos vãos, né, enfim, da planta, você consegue, os materiais, esses ripados, os materiais, a mesclagem sempre vai estar diferente. Então, uma vantagem, tá vendo? Ó, você mesclar outros materiais, podemos ser espelho, vidro, espessuras diferentes, ó. A vantagem, aqui tem um ripadinho, você consegue trazer o quê? Dinamismo, você consegue trazer um detalhe único ali pro teu cliente, né? E isso tudo, vou te falar, entre o ripado, essa parede aqui, tá? Essa parede aqui e o ripado, deixa eu voltar aqui, peraí. Entre essa parede e o ripado, vou te falar, isso aqui sai mais barato que o ripado, tá? Se fosse uma parede inteira. E aí você fala, nossa, mas poxa, tem dourado. Mesmo assim, sairia mais barato, porque falando, ripado, uma parede inteira dessa de ripado, é um custo muito maior, tá? E a outra coisa, seu cliente, ele vai achar que, nossa, muito mais diferente, olha quanto ele pensou para cada detalhe. Isso faz diferença para o cliente e você vai conseguir se destacar. Porque hoje em dia, como a maioria dos profissionais postam muito ripado, hoje tá com essa um pouco diferente, né? Tá tendo ripado mais descontinuado, mas ainda assim tá tendo muito ripado. Então, se você começar a trabalhar esses painéis diferentes, desenhos diferentes ou detalhes diferentes, você aproveitar essas espessuras desses painéis, você consegue se destacar ali para o seu cliente e começar a atrair clientes que querem projetos únicos, que é esse, acho que, o grande diferencial, né? Então, assim, aqui é um outro trabalho que a gente consegue ver se é mais de moldura, né, do que acaba trazendo. Ele traz um dinamismo, mas ele não traz essa sensação, né, de continuidade, né, na minha opinião, né? Eu acho que ele acaba reduzindo um pouco o ambiente. Mas você consegue trazer uma graça, uma bossa para um painel que antes seria só liso e principalmente se ele tem grandes vãos. E a vantagem disso é que o custo é baixíssimo, baixíssimo. Isso aqui é um custo muito baixo comparado a qualquer um desses painéis que a gente acabou de mostrar, tá? Então, você tem aí vários painéis para você poder trabalhar, ó. Esse aqui, ó, tem uns 3 que a gente falou. Deixa eu virar ele aqui, ó. Peraí. Esse aqui tem os 3 que a gente falou. Ele tem o beach, que ele consegue esconder as portas. Ele tem painéis descontinuados, então você consegue trabalhar com painéis grandes, painéis menores. E ele ainda tem o ripado. Esse aqui a gente trabalha, tipo, muito aqui.
Por quê? Porque você traz o dinamismo, você aproveita as limitações da arquitetura e você cria sempre um painel único. Não tem como replicar esse painel em outras casas. Por mais que você faça o mesmo design autoral ali em cada projeto que tenha essa linguagem, ele sempre vai ser diferente, porque o layout ele é sempre diferente. Então, assim, você consegue. E o valor é muito bom de orçamento para o cliente. Então, o cliente acha que tá pagando caríssimo, porque tá... ai, nossa, poxa, não vai ficar caro, porque tem muito painel, e tá, você tem um ripado ali, você tem uma sensação descontinuada. Mas não é, porque comparado a um ripado, que tem muita fita borda, tem um trabalho de montagem bem maior, que acaba às vezes saindo bem mais caro, você tem um painel ali com um detalhe que vai trazer movimento para o cliente, vai esconder as emendas para o cliente, e ainda vai trazer esse dinamismo, essa sensação, essa elegância. E se você sempre quiser trabalhar com uma iluminação, é sempre um plus ali, né? Porque a marcenaria alinhada com a iluminação, você consegue agregar valor, né? Então aqui, ó, o ripado, né? Tudo isso aqui a gente consegue ver. E aí, pra gente, assim, fechar, né, um pouco, deixa eu mostrar essa aqui, que essa aqui eu adoro também. Que tem a iluminação, o liso e o ripado. Adoro. E tem essa sensação de volume, né? Então, o que acontece? Pra gente trabalhar esses painéis, o que a gente precisa se atentar um pouco, né? Principalmente na forma de produção, né? Como que ele vai ser produzido, qual é a opção de material que a gente vai trabalhar, né? Ele vai ser o MDF, ele vai pra laque, ele vai ser melamina, ele vai ser lâmina natural, ele vai ser de madeira maciça, ele vai ser um painel pronto. Isso são detalhes que você precisa saber e você precisa especificar, porque isso vai mudar não só no orçamento, mas no acabamento final que você quer passar, tá? Podendo acelerar ou não o prazo de produção. Dependendo do que você for escolher, pode ser que aumente o seu prazo de produção também, então vale a pena você ver por conta com o cliente, ver se você fez um prazo especial, né? Isso, o orçamento, né, vai fazer essa diferença, tá? Tudo isso e as espessuras. Por quê? Quando a gente trabalha esses tipos de materiais, principalmente de volumes, né, você tem distâncias diferentes um do outro, materiais diferentes um do outro, o que acontece? Você tem espessuras diferentes que você está trabalhando, e aí pode ser que aí que acontece a pegadinha, tá? Então vale a pena muito vocês se atentarem nas espessuras, nas distâncias que vocês querem trabalhar, nunca deixar isso na mão de quem vai executar. E eu vou te falar, por mais que seja a melhor pessoa, porque cada um tem a noção e o nível, a régua, né, que ela julga ser melhor. Agora, você não, você já sabe o que você quer, o que você espera e também o que você passou pro seu cliente, porque às vezes você tá numa reunião lá de apresentação e o cliente fala assim, mas como que isso aí vai ser feito? Como é que isso aí vai ficar? E você tá lá explicando, né, do que você ali você pensou para aquilo ali acontecer. Aí chega na execução e ele tá de outra forma, o cliente fala, mas não era isso que a gente falou. Porque tem cliente que tem uma boa memória, né? E aí vem uma frustração que poderia ser maravilhoso. Então se atente a esses detalhes, tá? Tenha um tempo ali melhor de detalhar. Imagina se aquilo ali fala assim, dessa forma que eu detalhei, eu tô passando a mensagem das distâncias que eu quero, as profundidades que eu quero, porque isso é proporção, né? Quando a gente faz um desenho, a gente vê proporção. A distância que a gente coloca de profundidade, de tudo, isso aí fica uma linguagem, uma comunicação visual boa, porque a gente trabalhou proporção. Então pode parecer bobeira, aqui eu botei 15 milímetros, mas ali o cara botou 25. Isso faz diferença numa proporção. Se vocês olharem um painel de uma televisão na lateral, quando a pessoa coloca um afastamento para passagem de fiação, ou tem uma iluminação, é diferente se eu quiser uma sensação dele todo alinhado e nivelado e ele para fora. Isso é uma questão de proporção ali de projeto. Então, esse é o único detalhe que vocês têm muito que prestar atenção, que são as espessuras dali. E também as espessuras a gente consegue baratear muitas vezes o projeto, dependendo, claro, de como você desenhou aquele painel, a gente consegue trabalhar com uma espessura de 6, de 15, 18, enfim, e vai variando ali, dependendo da estratégia que for utilizar ali para o seu cliente, tá? Então, essas são as vantagens. E, gente, isso tá muito em tendência. Isso, assim, a tendência, se for uma tendência esse ano que vai revolucionar, é esse. A Santa Luzia, ela veio na Revestir, para quem foi na Revestir, viu que todo mundo tá direcionando para isso. Já tá há um tempo, começou pelo ripado, aí os porcelanatos começaram a colocar de ripado e a Santa Luzia começou a trazer isso. Isso já tá na Europa há uns 3 anos, por aí, para quem acompanha, mas a gente não tinha como trazer para cá, por conta disso, forma de produção. Aqui a gente trabalha muito a melamina, né? Então, lá que trabalha muita laca, diferente daqui, a gente não trabalha. Então, eles trabalham também muito esses painéis flexíveis. E aí, a Santa Luzia trouxe essas ripas soltas para facilitar, né, na nossa colocação. Inclusive, esse aqui, deixa eu botar para vocês, que eu acho ele maravilhoso. A gente usou ele
A gente, na verdade, a gente tá usando muito todos esses, tá? Ele é o Ubá da Santa Luzia. E ele é justamente com a estampa amadeirada, por sinal, uma estampa maravilhosa, amadeirada. E ele, você consegue trazer essa sensação de essa usinagem na madeira, como se fosse a lâmina natural, mas ela não é, né? Ela é toda de poliestireno, com uma pintura especial, enfim. E aí você consegue trazer essa referência. Eu não tenho ele aqui para poder mostrar para vocês. Mas o Ubá da Santa Luzia consegue trazer essa sensação de madeira maciça, que a gente não vai conseguir no MDF, e a gente só conseguiria laminando ou na madeira maciça, só de um custo-benefício melhor. Apesar dele ser caro. Mas ainda assim ele é um benefício melhor se você mandasse fabricar para o seu cliente. Tá? E ele traz uma sensação de movimento, desse ripadinho, é bem interessante, depois vocês dão uma olhadinha nisso, tá? E assim, eu tenho certeza que vocês começarem a olhar para esse lado, vocês vão começar a ir na frente de outros profissionais. Vocês vão ver que alguns já estão trabalhando, mas assim, ainda é muito pouco comparado a quem trabalha com ripada. Bom, gente, então é isso, né? A nossa Degustando Marcenaria de hoje foi esse assunto, e aí até amanhã. Obrigada por vocês acompanharem.